Atos, capítulo 24. 5 dias depois, o grande sacerdote Ananias foi até Cesareia com alguns líderes do povo e com um advogado chamado Tértulo. Eles se apresentaram ao governador Félix para fazer acusações contra Paulo. Depois que Paulo foi chamado, Tértulo começou a acusação. Excelentíssimo senhor governador, o seu governo nos tem trazido um longo tempo de paz. E graças à sua sábia administração, muitas reformas necessárias estão sendo feitas para o bem deste povo. Somos muito agradecidos por tudo aquilo que temos recebido em todas as ocasiões e em todos os lugares. Mas não quero tomar muito do seu tempo, e por isso peço que tenha a bondade de nos escutar apenas um pouco mais. Nós achamos de fato que este homem é uma peste. Ele provoca desordens entre os judeus do mundo inteiro e é também o líder do partido dos nazarenos. Além disso, tentou profanar o templo. E então nós o prendemos. Nós íamos julgá-lo de acordo com a nossa lei, mas o comandante Lísias veio e o tirou de nós à força. Aí o próprio Lísias mandou que os acusadores viessem até aqui e fizessem a acusação diante do Senhor. Se o senhor fizer perguntas a este homem, ele mesmo confirmará todas as acusações que estamos fazendo contra ele. Então os judeus concordaram, dizendo que tudo era verdade. O governador fez sinal para que Paulo falasse. Então ele disse: Eu sei que há muitos anos o senhor é juiz do povo judeu. E por isso eu me sinto à vontade para fazer a minha defesa na sua presença. Como o senhor mesmo pode comprovar, faz apenas 12 dias que fui a Jerusalém para adorar a Deus. Os judeus não me viram discutindo com ninguém nos pátios do templo, nem agitando o povo nas suas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade. E eles não podem provar nenhuma das acusações que agora estão fazendo contra mim. Porém, uma coisa confesso ao Senhor: eu sigo o caminho que os judeus dizem ser falso. Mas é desse modo que sirvo ao Deus dos nossos antepassados. Creio em tudo o que está escrito na lei de Moisés e nos livros dos profetas. Eu e os meus acusadores temos esta mesma esperança em Deus. Todos vão ressuscitar, tanto os bons como os maus. Por isso faço tudo para sempre ter a consciência limpa diante de Deus e das pessoas. E Paulo continuou: Depois de ter ficado fora de Jerusalém durante alguns anos, voltei para lá a fim de levar algum dinheiro para o meu próprio povo e para oferecer sacrifícios. Quando estava fazendo isso, depois de eu ter acabado a cerimônia de purificação, alguns judeus me encontraram na área do templo. Não havia muita gente comigo, nem desordem. Porém, alguns judeus da província da Ásia estavam lá. São eles que devem se apresentar diante do Senhor e fazer as acusações, se é que tem alguma coisa contra mim. Ou então, que estes homens que estão aqui digam se quando eu estive diante do Conselho Superior, eles me acharam culpado de qualquer crime. Quando estava de pé diante deles,
Eu apenas disse em voz alta: hoje estou sendo julgado por vocês porque creio que os mortos vão ressuscitar. Então Félix, que estava bem informado a respeito do caminho, deixou a questão para depois, dizendo a eles: quando o comandante Lísia chegar, eu resolverei o caso de vocês. Ele mandou que o oficial pusesse um guarda para tomar conta de Paulo e ordenou que lhe dessem alguma liberdade e licença para receber ajuda dos amigos. Alguns dias mais tarde, Félix veio com Drusila, a sua esposa, que era judia. Mandou chamar Paulo e o ouviu falar a respeito da fé em Cristo Jesus. Mas quando Paulo começou a falar sobre uma vida correta, o domínio próprio e o dia do juízo final, Félix ficou com medo e disse: agora pode ir. Quando eu puder, chamarei você de novo. Além disso, Félix esperava que Paulo lhe desse algum dinheiro. Por isso o chamava muitas vezes e conversava com ele. 2 anos depois, Pórcio Festo ficou no lugar de Félix como governador. Félix queria agradar os judeus, por isso, ao sair, deixou Paulo na prisão. Pastor e também os irmãos e as irmãs que vão assistir. Há uns 5 anos atrás, eu tive uma revelação em sonho que eu morava no meio de Jerusalém. Eu estava muito cansada e eu queria buscar um refrigério. Quando eu saí da porta para fora, eu vi um elevador. Eu entrei naquele elevador e subi para o 7º andar. Eu morava no 1º andar. Eu queria subir para o 7º andar. Ao chegar no 7º andar, que o elevador abriu a porta, eu vi um corredor muito lindo. Era tudo de cristal, com ouro. Eu vi um apartamento. A porta era muito linda, era toda de cristal de ouro. E quando eu pus a mão no trinco, a porta estava aberta. Eu trazia uma caixinha de tesouro, um baú, e eu não podia perder esse baúzinho com o tesouro que tinha dentro. Quando eu abri a porta do apartamento que eu entrei, era tudo muito lindo, tudo de cristal, com ouro, tudo transparente, tudo com uma pureza tão linda. E eu botei o meu baúzinho com o tesouro no canto do apartamento. Não tinha móveis, o apartamento estava vazio. E eu pensei comigo no sonho: esse apartamento é de um jovem. Eu pedi para ele trocar comigo, que eu estou muito cansada de ficar lá embaixo. Só que quando eu me levantei, o jovem já estava do meu lado. Tudo que eu pensava, ele me respondia. Aí ele mandou eu esticar minha mão direita. Quando eu estiquei minha mão direita, tinha uma aliança. Essa aliança, ela tinha raios. Era uma aliança muito linda. Ele colocou a mão dele do lado da minha, era a mesma aliança. Aí quando eu fui falar para ele,
trocar comigo, ele me respondeu: não temas, isso aqui eu preparei para você. Foi algo assim que transpassava minha alma, aquela voz suave, aquela voz carregada de amor. É inexplicável. Eu não queria mais descer. Falei para ele que eu não queria mais descer. Aí ele disse: não temas, eu desço contigo. Quando entramos no elevador, que descemos, tinha chovido. E eu fiz dessa maneira. Eu deixei a janela aberta. Ele me respondeu: não temas, lá em cima não chove. Eu vou te ensinar você passar pelas poças de águas sem sujar o teu pé. Havia muitas poças de água suja. Ele colocava o pé dele, eu colocava o meu. Quando atravessamos todo aquele lugar, ele olhou para mim e disse: não temas, eu preciso de você. Só mais um pouquinho eu venho te buscar. Então eu tenho uma palavra para você, meu querido irmão e minha querida irmã. Só mais um pouquinho. Deus precisa de você. Anunciando a sua palavra, falando da sua grandeza, falando do seu grande amor. É muito lindo, irmãos e irmãs, a volta de Cristo está num piscar de olho. Você está preparado para te encontrar com o Senhor teu Deus, para encontrar esse noivo que pôs essa aliança na minha mão e na tua mão? Saiba que você tem uma aliança. É como raios, é um ouro tão puro, é algo tão sublime. Jesus Cristo conta contigo. A Jerusalém é toda transparente, é tudo de ouro e cristal. Jesus te ama. E a igreja, a diretoria da Igreja Deus de Amor te ama. Nós te amamos e queremos estar preparado para o grande dia da volta de Jesus. Senhor Jesus, neste momento, Senhor, abençoa o teu filho, a tua filha, que tem acompanhado a palavra, as orações, o testemunho, seja com teu filho, com a tua filha, Deus e da vitória, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus faz pastor de ovelhas se tornar rei de uma multidão. Ele não vê aparência ou condição, ele não vê estrutura, e é por isso que ele te escolheu. É raro ter um coração igual ao seu, mas é preciso ser provado, preparado. Não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer, mas saiba que tudo já está preparado, esperando por você. Vai ser tão lindo quando Deus cumprir o que te prometeu. Vai ser tão lindo quando teu sonho sair do papel. Você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Vai ser tão lindo quando Deus cumprir o que te prometeu. Vai ser tão lindo quando teu sonho sair do papel. Você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Mas é preciso ser provado, preparado. Não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer, mas saiba que tudo já está preparado, esperando por você. Vai ser tão lindo
Quando Deus cumprir o que te prometeu, vai ser tão lindo. Quando teu sonho sair do papel, você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Vai ser tão lindo. Quando Deus cumprir o que te prometeu, vai ser tão lindo. Quando teu sonho sair do papel, você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Tá esperando por você o seu milagre, tá esperando por você sua vitória, tá esperando por você. Atravessa esse deserto dando glória. Tá esperando por você o seu milagre, tá esperando por você sua vitória, tá esperando por você. Atravessa esse deserto dando glória. Tá esperando por você o seu milagre, tá esperando por você sua vitória, tá esperando por você. Atravessa esse deserto dando glória. Vai ser tão lindo. Quando Deus cumprir o que te prometeu, vai ser tão lindo. Quando teu sonho sair do papel, você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Vai ser tão lindo. Eu sei. Quando Deus cumprir o que te prometeu, vai ser tão lindo. Quando teu sonho sair do papel, você passou por coisas que ninguém